Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Graça e paz. Graça e paz. Amém. Graça e paz a todos os abençoados que estão nos assistindo pelo Facebook. Nós estamos ao vivo no Facebook e gravando para o YouTube. Glória a Deus pela vida de todos vocês. Aleluia. Vamos fazer uma breve confissão, meu Deus e meu Pai. Aqui estamos, Senhor, ó Deus, na Tua presença, Deus, para trazer, Senhor, esse apostolado, meu Pai, esse aprendizado que o Senhor venha nos ensinar nesta noite, que o Senhor venha iluminar o entendimento, ó Deus, de todos que aqui estão, Senhor, e todos que nos assistem, Senhor, pela internet. Meu Pai, ilumina, Senhor, para que possamos crescer na graça, para que possamos conhecer o Senhor, os Teus caminhos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Revelando, Senhor, a Tua palavra para que ela não volte para o Senhor vazia, mas ela percorra toda a terra, Senhor, e produza o resultado para o qual ela está sendo enviada hoje. Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Abençoado, nós estamos trazendo hoje a parte 3B do Crescendo na Graça e no Conhecimento. Glória a Deus. Nós estamos no terceiro episódio, nessa série de Crescendo na Graça e no Conhecimento. O tema de hoje é Crescendo na Graça e no Conhecimento, parte 3B. Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez eu quero repetir, que para crescer na graça é preciso sair do sistema religioso e vir para a graça. Porque é na graça que você cresce na graça, porque é na graça que tem pregação da graça, ensinamento da graça. Glória a Deus, amém? Aleluia. E domingo anterior, nós paramos em Atos 13, Atos 13, aleluia. Atos 13, 45, se eu não me engano, não é isso? 16. 47, 47, que eu te pus à luz dos gentios. Isso. Vamos ler o 45. Aliás, vamos ler o 44 também, para que a gente possa entender melhor. Amém? Amém. 44 e 45. Glória a Deus. Aleluia. Quando os judeus viram a multidão, 44. no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando contra. Diziam o que Paulo estava dizendo. Amém? Amém. Então, abençoado, no sábado seguinte, ou seja, aqui está falando que eles haviam falado no sábado anterior. No sábado seguinte, que é o 44, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, através de Paulo e Barnabé, Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja
e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Amém? Podemos entender, abençoado, que essa mesma atitude continua nos dias de hoje, né? Continua nos dias de hoje. Amém? No versículo 46, Paulo e Barnabé, né, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia. Aí, essa palavra de Deus que quase toda a cidade afluiu para ouvir a palavra de Deus, ou seja, a palavra da graça. Né? A palavra da graça. A graça que havia sido revelada a Paulo. Né? O Evangelho de Jesus Cristo que foi revelado ao apóstolo Paulo, que não era como os judeus pregavam e ensinavam. Lembra que quando Jesus apareceu pregando, o povo se maravilhava porque Jesus não ensinava como os judeus, como os fariseus, como os sacerdotes, como os religiosos. Mas Jesus pregava como quem tem autoridade. Assim é a pregação da graça. Quando se prega a graça, você vê que é uma pregação diferente dos religiosos. Amém? E por isso, ouvindo Paulo pregar um sábado anterior, e aí pediram que Paulo viesse no próximo sábado, e Paulo veio. E aí quase toda a cidade veio ouvir essa palavra de Deus, a palavra da graça. Glória. Aleluia. Aí vamos para o versículo 46. Porque os judeus, no 45, os judeus contradiziam o que Paulo falava, que Paulo pregava, Ele estava contradizendo o que Paulo pregava. No 46. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nós nos voltamos para os gentios. Amém? Amém. Então, pessoal, Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós, os judeus, aos judeus, se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, podemos ver isso lá em João, capítulo 1 de João, versículo 11, Capítulo quê? João 1, capítulo 1 de João, versículo 11. Amém. Pode ler. Veio para o que era seus, e os seus não receberam. Amém? Então, os seus quem? Os judeus. Então, como Paulo que está dizendo, era necessário que primeiramente a palavra de Deus fosse pregada para os judeus, mas eles rejeitaram. E aí Paulo diz: e não vos julgais digno da vida eterna. Eles não julgavam digno da vida eterna. Por quê? Contradiziam o que Paulo pregava. Porque Paulo estava pregando a palavra de Deus. Amém? Pregando a palavra de Deus. É como hoje, que rejeitam a graça, o evangelho da graça, o único evangelho, porque não tem outro. Porque Mateus, Marcos, Lucas e João, o evangelho de Jesus Cristo para o judeu antes da cruz. Antes da cruz, não é para nós.
Mas o que ele faz hoje? Se prega esse evangelho que era antes da cruz. É um evangelho que era para o judeu antes da cruz. Pois é um evangelho do arrependimento, que era antes da cruz. Eles tinham que conhecer esse evangelho. Ou seja, essas boas novas, que Jesus era o Messias, o ungido de Deus, o enviado, o Salvador de Israel, para que eles crescem e fossem salvos. Amém? Esse é o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, para os judeus antes da cruz. O Evangelho da graça é depois da cruz, a nova aliança, depois da cruz, para os gentios e também para os judeus, ou seja, para todos os povos, pois é o único Evangelho. Amém? O único Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, Evangelho de Jesus de Nazaré, para os judeus. Jesus homem, Jesus carne, né? Que ele vinha anunciando a sua morte na cruz, por eles, para pagar a dívida deles. Mas eles, como disse Paulo, não julgaram-se dignos da vida eterna. E aí Paulo diz: então nós vamos para os gentios. Somos nós, para nós. Amém. Amém? Ou seja, o evangelho da graça que Paulo pregava para eles, né? Porque esse evangelho da graça, pregando para eles, os judeus deveriam receber, porque era depois da cruz. Não era mais aquele evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, o evangelho de arrependimento, para que eles pudessem ser salvos. Não, agora o evangelho da graça, que Jesus já havia morrido, já havia pagado a dívida. Amém? Amém. Aleluia. Eu te pus para a luz dos gentios. Glória a Deus. Aleluia. Pois no versículo 46, nós já lemos? Já, né? 47, Atos 13, né? 47, versículo 47. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Amém? Amém. Ora, isso havia sido prometido, né? Essa palavra profética em Isaías 49, 6. Deus havia prometido essa palavra profética há 800 anos, há cerca de 800 anos antes de Jesus nascer. Deus já havia prometido que levantaria alguém para ser luz do gentio, para pregar para o gentio, para trazer o evangelho ao gentio. Amém. E esse quem? Paulo, como ele diz, né? Pode ler aí? 49, 6. versículo 6. Amém. Ele diz: para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Amém. Glória a Deus. Amém? Está assim aí, igual? Amém. Glória a Jesus. Então, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Amém? Então, ou seja, para todos os povos. Para todos os povos. E os
os gentios, ouvindo isso, alegraram-se. Glória a Deus, amém? Alegraram-se. Versículo 48, né? Atos 48, Atos 13, 48. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Aleluia. Amém? Amém. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Né? Aí também está destinado? Ordenados. Ordenados. Entendeu? Amém? Então veja que a salvação, a vida eterna, não é uma escolha nossa. Pois quando está aqui, todos que haviam sido destinados, ordenados, né? Escolhido. Amém? Por exemplo, Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Então, antes da fundação do mundo, nós fomos escolhidos, destinados, né, ordenados para a vida eterna. Segundo Tessalonicenses 2:13. Exortação à esperança. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Aleluia. Amém? Entretanto, devemos dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Glória a Jesus. Amém? Amém. Ora, ou seja, para a vida eterna, né? Atos 13, 48. Não é isso? Amém? Para a vida eterna. Todos quanto havia sido, né, ordenado para a vida eterna. Pode ler Atos 13, 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Para a vida eterna. Amém? Estão entendendo? Então, veja, é esse evangelho que Paulo pregava, que os judeus contradiziam Paulo. Amém? Veja que a palavra de Deus era para ser pregada primeiramente para quem? Judeus. Para os judeus. Mas por discernimento apostólico, Paulo interpretou Isaías 42:6. Amém. Pode ler. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Aleluia. Amém? Ora,
Eu, Senhor, chamei. Chamei a quem? A Paulo. Em retidão eu te tomarei pela mão, eu te guardarei. Atos 18, 10. Pode ler. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Amém? E te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Nós já lemos, né? Isaías 13, 47. Atos 9, 15. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. Amém? Moral da história. O apóstolo Paulo foi feito pregador, apóstolo e mestre. 1 Timóteo 2,7. Pode ler. Show, doutor. Leva. Querendo ser mestre da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. 1 Timóteo 2,7. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Digo-lhes a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Aleluia. Almeida atualizada. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui levantado pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Glória a Deus. O apóstolo Paulo foi feito pregador, apóstolo e mestre na fé e na verdade, né? Dos gentios, que somos nós. Amém. Aleluia. Alguns ensinam, alguns ensinavam, né? E até hoje ensinam que era necessário circuncidar, cumprir os ritos, as tradições, os mandamentos de Moisés para ser salvo. Aprendemos com Paulo a lidar com os fariseus. Amém? Ora, que fariseu? Atos 15, 1. Pode ler. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidades, como Moisés, conforme o costume, o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Amém? Então, esses fariseus ainda ensinam nas igrejas hoje. Amém? E aí podemos ver claramente quem são os fariseus. Não submetemos a eles quem? Os fariseus. Gálatas 2,5. Não submetemos
aos fariseus, a esses que diz que tem que pagar preço, que a salvação é condicional. Amém? Gálatas 2:5. Pode ler. Quem achou, pode ler. Lê, Almeida atualizada. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. Amém? Não submetemos a eles, Nem por um instante. nem ainda por uma hora, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. Ou seja, né, não submetemos a eles alguns de Atos 15:1, né? Entendeu? Nem por um momento, nem por uma hora, para que a verdade do Evangelho, que Evangelho? O Evangelho da graça, não o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, que foi o Evangelho de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré para os judeus antes da cruz. Se você não puder separar, se você não entender isso, tem que separar antes da cruz e depois da cruz, então fica difícil. Paulo diz: sede meus imitadores, 1 Coríntios 11:1. Aqui devemos imitar a Paulo. Por que a Paulo? Porque ele imita Cristo. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Amém? Amém. Como Paulo imitava Cristo, Cristo ressurreto, né? Ressuscitado, não Jesus de Nazaré, mas porque Jesus de Nazaré, para os judeus, Cristo para todos os povos, né? Paulo imitava Cristo. Se nós imitarmos a Paulo, como ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, nós estaremos imitando a Cristo. Se Paulo imitava a Cristo e você imita Paulo, está imitando a Cristo. Amém? Simples assim. Está claro ou não está claro? Se Paulo não se submeteu a eles quem? Alguns de Atos 15:1, né? Muito menos eu. Só eu, né? Não, meu também não. O senhor não está no metrô. Se Paulo não se submeteu a eles, muito menos eu. Palavra apostólica. Aleluia. Não é rebelião, como eles falam, né, os fariseus. Não se submeter a eles. É preciso que você saiba no que está alicerçada a sua fé. Amém? É preciso que você saiba no que está alicerçada a sua fé. Jesus disse: se for, né, na palavra de Deus, então você não se abala, você não vai ser como a palmeira, né? Amém. Que balança, mas não cai. Você não vai se abalar. Você não vai balançar. Glória a Deus. Amém? Amém. Se está afirmada em Atos 15:1 e 5, ou em Atos 15:11. Amém? Vamos ler esse texto, Atos 15:1 e 5 e versículo 11. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Sim.
Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Amém? Se a sua fé está afirmada nesses, ou no versículo 11: de modo nenhum cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, Amém. assim como eles também. Glória a Deus. Olha só, e quem é que fala isso? É Pedro falando isso, não é não? Vê se não é Pedro falando. Cremos que somos salvos pela graça de Jesus Cristo. Como eles creem, os gentios também. Assim, não é Pedro falando, né? Não é Pedro falando, né? Cremos que somos salvos pela graça de Jesus Cristo. Como eles, né? Os gentios também. Amém? Então, no que está afirmada a sua fé? Na graça, né, de Jesus Cristo, que são salvos tanto os judeus como os gentios, ou Atos 15, 1 e 5, né? Que diz que tem que circuncidar, tem que pagar preço, tem que subir monte, tem que jejuar 3 vezes por semana, Guardar a lei. né? Tem que guardar a lei, tem que guardar sábado. Misericórdia. Mais 613. E mais 613 mandamentos e ordenanças. Sem errar nenhum. Que se errar, volta para o zero. Glória a Deus. Amém? Amém. A salvação, a bênção divina, a prosperidade, a cura, a libertação, o perdão dos pecados, os dons espirituais e as demais bênçãos de Deus são pela graça, Aleluia. por meio da fé. Efésios 2:8. Amém? Deus. Podemos ler Efésios 2:8 para que não fique só em palavras, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus. O 9 diz o quê? Veja o 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está entendendo por quê? Abençoado, se tiver obra, é mérito, deixa de ser graça, deixa de ser favor de Deus, deixa de ser pela morte de Cristo na cruz, deixa de ser pelo sangue que foi derramado, aí passa a ser por mérito. Por isso que diz no versículo 9, para que ninguém se glorie. Não, eu fiz. Eu, como fariseu, né? O fariseu falava, eu jejuo 3 vezes por semana. Mérito, né? Dou dízimo de tudo. Mérito. Está entendendo? Tudo isso é mérito. Obras é mérito. Mas as bênçãos, veja Efésios 1, 3. Pode ler. Efésios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Tudo é pela graça. Glória. Hoje, na nova aliança, nada mais é pelas obras. Por quê? Porque o fim da lei É Cristo. é Cristo. Alguns dizem, mas não podemos viver sem lei. A lei de Moisés, a lei de Deus está escrita no nosso coração. Amém, Jesus. Não está escrito em papel, em letras, para que alguém possa ler
Isso não pode, isso pode, isso não pode, isso não pode. Está escrito no nosso coração. Então só os eleitos vão obedecer. Amém, Jesus. Entendeu? Só os eleitos vão obedecer. Não é mais pelas obras. A fé sem obra é morta. Quando? Antes da cruz. Tinha que ter obra. Sem obra, não tinha bênção. Amém? Antes da cruz, sem obra, não tinha bênção. Tinha que ter obra. Tinha que pagar preço. Tinha que sacrificar. Hoje não. Hoje é pela fé. Pela graça. E a fé na verdade. Porque o fim da lei é Cristo. Romanos 10, 4, né? O fim da lei é Cristo. Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo. Romanos 10, 4. Se alguém é contra, não é contra o que eu estou falando, é contra o que eu estou lendo, porque está escrito na minha Bíblia e na sua Bíblia. Romanos 10, 4. Pode ler na Almeida atualizada. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Aleluia. Pode ler na NVI. Glória a Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Amém? 10, Romanos 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Crê em quem? Em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo significa crer no que Ele fez na cruz. Amém. Crer na obra da cruz. Aleluia. Crer na obra da cruz. Observação. A maioria das igrejas evangélicas dizem que estão numa nova aliança e que também estão debaixo da graça, mas vivem fazendo campanha de libertação, corrente disso, daquilo, outro. Dizem que estão numa nova aliança, mas também sobem ao monte para buscar a Deus, sendo que Deus se manifestava a Moisés, a Abraão, a Elias, aonde? No monte. Então eles estão fazendo igual. Eles estão antes da cruz. Está claro isso ou não está claro? Hoje na nova aliança habita em nós. Deus habita em nós. Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Pode ler. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém? Ele habita em nós. Não temos que subir ao monte para buscar a Deus. Nós nos reunimos, buscamos a Deus quando nós nos reunimos. Ele está entre nós. Amém? Ora, se Deus habita em mim e habita mesmo, o que eu vou fazer no monte? Está entendendo? O que eu vou fazer no monte? E tem mais. E eu falo, porque também já fiz, né? Eu falo com autoridade, entendeu?
quanto mais complicado, quanto mais difícil de subir o monte, esse era o escolhido para se buscar Deus. Porque quanto mais sacrifício para você subir no monte, a interpretação era que se achava Deus mais fácil, não sei, né? Era mais abençoado, Deus viria mais rápido, entendeu? Mas se procurava o monte mais difícil de buscar, mais difícil de subir, mais complicado. Escorregando, entendeu? Pé torto. Tinha monte que tinha muitas pessoas que não podiam ir. Uma pessoa de certa idade não podia ir porque não conseguia subir. Monte bem complicado de subir. Esse era o escolhido. E ainda deve ser, né? Porque na minha época era assim. Ainda deve ser escolhido assim, para ver se Deus abençoa, né? Buscar a Deus se Ele habita em mim. Por que eu tenho que subir monte para buscar a Deus se Ele habita em mim? Por que você tem que subir monte para buscar a Deus se Ele habita em você? Amém, Jesus. Um dos maiores erros da igreja hoje é pregar e ensinar gentios, que somos nós, a viverem como judeus, né? A viverem como judeu, ou seja, guardando a lei de Moisés, que em nenhum lugar da Bíblia você encontra Moisés ensinando a gentios. Alguém já leu? Alguém já encontrou na Bíblia Moisés ensinando a gentios? Eu nunca encontrei. Somente aos judeus. Foi dado somente aos judeus. E as festas judaicas, o gentio para participar tinha que se converter ao judaísmo, tinha que se circuncidar. Só isso. Só isso. 7 dias lá. Então, se você quer viver como judeu, precisa se circuncidar. Não basta fazer jejum, não basta subir monte, buscar a Deus no monte. Tem que se circuncidar. Não basta guardar o sábado, tem que se circuncidar. E não basta circuncidar, tem que sacrificar, né? O judeu não sacrifica. E mais 613. E mais 613 mandamentos e ordenanças. Amém? Definitivamente saiba disso, de uma vez por todas. Não somos judeus. Não somos judeu, igreja judaica. Nós somos gentios, igreja gentílica. Nós somos igreja gentílica, não igreja judaica. Escolhida. Escolhida, eleita. Amém, Jesus. Palavra apostólica. A Bíblia é a palavra de Deus. Vou falar de novo. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. É a palavra de Deus. Tem alguém que diz que a Bíblia é jornal velho. Então, creio que eles vão, né, pagar preço por isso. Amém? Jornal velho, livro histórico, não serve mais. Mas tudo que eles vivem é pelo que está escrito na Bíblia. Ele diz que é jornal velho, mas vive pelo que está escrito na Bíblia. Mas nem toda a palavra de Deus é para os judeus. Assim também, nem toda a palavra de Deus é para os gentios. Mas aí o que se entende? Né? As igrejas evangélicas hoje pregam o quê? A Bíblia, a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Qualquer lugar que pegar a Bíblia, né, de Gênesis e Apocalipse, está pregando a palavra de Deus. Só que há palavras que é só para os judeus, e há palavra que é para os gentios. Amém?
E há palavras que é para os gentios e para os judeus. Nem toda palavra de Deus é para os judeus, e nem toda palavra de Deus é para os gentios. Glória a Jesus. Amém? A Bíblia, essa é a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus. Glória a Deus. Entendeu? A Bíblia é a palavra de Deus. Alguém diz assim: a Bíblia é um jornal velho, porque a Bíblia é a palavra do homem, não é a palavra de Deus. A palavra de Deus está dentro de nós. Não, está dentro de nós Deus, né? O Espírito Santo habita em nós. A palavra dele está aqui. Porque se a palavra dele está dentro de mim, então o que eu falar é a palavra de Deus. E o que o outro falar é a palavra de Deus. E se não for igual a minha, então nós vamos... Tem contradição. Se contradizer. Entendeu? Só que a Bíblia, ela não se contradiz. Tem variação. Ela não contém erro, não contém falha. Em toda a Bíblia, vamos encontrar 4 assuntos: história, inspiração, profecia, revelação. Amém? História. Mateus 2,13. A fuga para o Egito. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Amém? Isso é o quê? História, né? História. Inspiração. Eclesiastes 4, versículo 12 e 13. Eclesiastes 4, versículo 12 e 13. Pode ler. E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que se não deixa mais admoestar. Inspiração. Amém? Isso é inspiração. Profecia. Isaías 7,14. Pode ler. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isso é o quê? Profecia. Profecia. Amém? 600 anos depois. Revelação. 2 Coríntios 5,19. Pode ler. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Isso é o quê? Revelação. Amém? Isso é revelação, né? Ou seja, Paulo traz essa revelação. Deus estava em Cristo.
reconciliando consigo o mundo. Amém? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, consigo mesmo, o mundo. Revelação. Porque em que outro lugar da Bíblia você encontra essa revelação? Não encontra. Amém? Revelação. Então nós vemos aí história, tá? Inspiração, profecia e revelação. Aleluia. A sã doutrina, o Novo Testamento, a Nova Aliança, Gálatas 1, 11 e 12. Gálatas 1, versículo 11 e 12. Aleluia. Paulo, chamado por Deus. Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Faço-vos, porém, saber, irmãos, abençoados, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. O Evangelho que se prega por aí é segundo o homem, que é a interpretação do homem, que é o entendimento do homem. O homem lê um versículo e vai explanar ele. Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Amém? Então, esse evangelho que Paulo nos ensinou, ele recebeu diretamente de Jesus Cristo, por revelação. Aí você encontra aonde? Aí você vai pegar o evangelho. Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aí, mas que evangelho você vai pregar? Mateus, Marcos, Lucas e João. Era o evangelho de Jesus de Nazaré para os judeus. E aí Jesus já morreu na cruz. E aí o que aconteceu com Mateus, Marcos, Lucas e João? Tornou-se livro o quê? Histórico. Não é mais evangelho. Por quê? Porque não era antes da cruz. Tudo que era antes da cruz é história. Veja, abre um livro histórico. Aí quando é que começa o Evangelho? A partir de Romano. A partir de Romano começa o Evangelho. Que aí é Paulo enviando, né, o Evangelho às igrejas. A igreja de Roma. Né? Tem alguém que fala assim: não, Paulo enviou a carta à cidade de Roma. Tá, e chegou de avião, né, jogando as cartas lá na cidade. Para todo mundo pegar, né? Não tinha endereço. Vamos correr. Pombo correio. Aí o pombo correio soltou lá do céu. Voando, soltou a carta. Não tinha endereço. É claro que era para a igreja de Roma. O endereço físico. Todas as cartas de Paulo tinham endereço físico, senão somente a de Timóteo, que era para Timóteo, foi entregue na mão de Timóteo. Filemão. Amém? Mas a carta aos Hebreus foi entregue a quem? Aos Hebreus. A igreja, né? A igreja judaica, né? Uma igreja dos judeus, dos hebreus, a igreja dos hebreus, a igreja cristã, né? Dos hebreus.
como Coríntios, né? Corinto, aí, não, a cidade de Corinto. Aí chegou lá e jogou a carta na cidade de Corinto. Líder Apolo, líder Corinto, Apolo. Amém? Um assunto muito importante, aliás, mais à frente, mas nos próximos episódios falaremos também sobre interpretação. Vai vir mais episódios, né? Vai vir mais episódios mais à frente, né? Nos próximos domingos. Essa série de crescendo na graça, como nós falamos anteriormente, que crescer na graça, ela nunca tem fim. Porque se começa a crescer na graça, se começar a crescer na graça com 20 anos, quando tiver com 80 anos, continua crescendo na graça. Com 90 anos, continua crescendo na graça. Então não tem fim. Esse crescimento na graça, no conhecimento, não tem fim, não termina. Amém? Amém. Então nós vamos levando. Vai ter mais episódios, vai ter mais partes aí, vai ter o próximo domingo, vai ter, né, a quarta parte. Amém? Crescendo na graça, não coisinha, né? Parte 4. Amém. Glória a Deus. Um assunto muito importante que, por não se falar nele, muitos distorcem. Não quero crer que é conscientemente, né? Mas por não ter a revelação da palavra, a palavra de Deus, inconscientemente, não tendo entendimento revelado pelo Espírito Santo, aí dá errado. Por quê? É interpretação. Então nós vamos falar sobre interpretação mais à frente. Glória a Deus. Amém? Palavra apostólica. Ora, para que sejam, Efésios 1, 18. Receba. Nós terminamos aqui com essa palavra apostólica, Efésios 1, 18. Glória a Deus. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele e os santos. Glória a Deus. Amém? Na Almeida. Tendo iluminado os vossos olhos e entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, abençoado, palavra profética, iluminado os olhos do vosso coração, ou seja, iluminado o entendimento. Coração não tem olhos, né? Entendimento. Então, quando se fala os olhos do coração, é o entendimento. Iluminar o seu entendimento, para que você entenda a palavra de Deus, a revelação, né? Iluminar os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, do seu chamado. Você tem um chamado. Qual é o seu chamado? Para que você tenha esse conhecimento, precisa ter o entendimento iluminado do seu chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Qual a riqueza da glória? A riqueza
fala aí. Tá aí ainda? Meu, aqui é foto. Efésios 18? É. Qual a riqueza da sua herança Amém. no santo? Não é isso? Amém. É isso? Final. Qual ele chamou as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Amém? Qual a riqueza? Para isso, precisa o quê? Ter um entendimento iluminado. Para conhecer. Senão, não conhece. Glória a Deus. Amém? Amém. George Ferreira e mais 97 pessoas estão assistindo. Jorge, um abraço e que haja anjo a teu favor, ministrando bênção e mais bênção. Né? E a todos os 97 pessoas 97 que, estão assistindo. como essa palavra apostólica, que os seus olhos do entendimento sejam iluminados para que você possa saber qual a riqueza da sua herança dos santos. Glória a Deus. Graça e paz. Amém. Graça e paz.